Olá, sejam bem-vindos a mais um PUC Ciência. Eu sou Eduardo Gomes. E eu sou Eduarda Farias. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre Alzheimer. A doença é uma das mais conhecidas por causar danos ao cérebro de pessoas acima dos 60 anos. Apesar de ter sido descoberta há mais de um século, os cientistas ainda não encontraram nenhum tipo de cura para o Alzheimer. Conversamos com profissionais das áreas de química, neurologia, psicologia e até mesmo de engenharia mecânica sobre esse assunto. Mas o que engenharia mecânica tem a ver com isso? Para descobrir, você vai ter que ouvir até o final do episódio. PUC Ciência. No início da década de 2010, o professor Nicolás Rey, do Departamento de Química da PUC-Rio, começou a fazer pesquisas sobre o Alzheimer. A doença recebeu esse nome por conta do médico alemão Alois Alzheimer, que registrou a demência em 1907. Desde então, vários estudiosos de todo o mundo vêm buscando formas de tratamento para a doença, que continua sendo uma pedra no sapato dos cientistas, mesmo depois de tantos anos. O professor explicou para a gente quais são os desafios no combate à doença. Em primeiro lugar, a doença em si é uma doença complicada, uma doença multifatorial, né, o que significa, como eu disse, que tem diversos caminhos, né, que a doença percorre. Então, você bloquear um dos caminhos não garante que você vai bloquear a doença toda. Então, em primeiro lugar, a própria complexidade da doença é um obstáculo. Nicolás reforçou também que nenhum pesquisador até hoje conseguiu definir as causas do Alzheimer. Perguntamos para ele se existe algum fator genético que torna algumas pessoas mais propensas a ter a demência. Na verdade, a menor quantidade de casos de Alzheimer é genética. A maior parte é o que a gente chama de idiopática, ou seja, a gente, a princípio, não sabe, né, por que a doença se desenvolve. Pode ser estilo de vida? Pode ser você trabalhar mais ou menos o cérebro? Pode, mas ainda não tem nada exatamente provado, né? Com relação aos casos genéticos, que foi a sua pergunta, aproximadamente 5% dos casos são de origem genética e eles estão associados a uma forma mais precoce da doença, né? Que a gente chama justamente de Alzheimer de início precoce. O desenvolvimento da doença acontece de forma progressiva. No início, uma proteína chamada beta-amiloide, ou A-beta, se agrega fora do neurônio formando um aglomerado conhecido como placa senil. Sabe quando uma pessoa deixa de escovar os dentes e um amontoado de sujeira se junta e cria uma cárie? Então, o que ocorre no cérebro é parecido. Esse conjunto de proteínas nocivas leva à perda gradativa dos neurônios. Geralmente, essa degradação começa quando a pessoa tem por volta dos 40 ou 50 anos, mas ocorre tão lentamente que os sintomas são apenas sentidos de forma expressiva cerca de 2 décadas depois. No estágio mais avançado da doença, a proteína tau entra em ação. As proteínas A-beta causavam pequenos danos fora dos neurônios, mas a proteína tau, por outro lado, já se prende dentro do neurônio e cria pequenas massas de proteína na célula. De acordo com o Nicolás, os cientistas sabem muito pouco sobre como tratar o paciente a partir deste ponto. Você está ouvindo PUC Ciência. Em 2016, o professor Nicolás aproximou seus estudos em bioquímica com a demência e publicou uma pesquisa sobre a relação dos metais com Alzheimer. Ele explicou que alguns metais prejudicam ainda mais o funcionamento cerebral por se juntarem às proteínas que atingem a membrana dos neurônios. Essa via patológica é aquela via que envolve a interação da proteína ou do peptídeo A-beta com metais fisiológicos, principalmente cobre e zinco. Então, o que a gente faz, basicamente, é desenvolver pequenas moléculas que possam chegar no cérebro e competir com esses metais, e competir com o peptídeo A-beta pela ligação a esses metais. Então, a nossa ideia com isso é diminuir a agregação proteica e também diminuir o estresse oxidativo, que basicamente seria essa formação de radicais livres que acabam prejudicando e matando os neurônios. Então, assim, a abordagem é essa. Eu acho que é uma contribuição no sentido de que a gente está abordando uma via que é a via dos metais, que, por exemplo, no Brasil, fora o nosso, não tem nenhum outro grupo fazendo no momento. A inovação no trabalho do químico veio por meio de uma parceria com o grupo de reologia da PUC-Rio. Calma aí, o que é reologia? A reologia é a ciência que estuda o comportamento de um líquido quando ele entra em contato com outro material. Sabe quando você mistura 2 bebidas ou tenta fazer um creme caseiro para passar no cabelo? Então, é aqui que a reologia e a engenharia mecânica atuam. A professora Mônica Nakashi é uma das coordenadoras do grupo de pesquisa que estuda esse tema. Neste ano, a equipe recebeu um financiamento da empresa Stone, que selecionou 11 projetos da PUC-Rio para receberem investimento. A proposta apresentada pelo grupo de reologia era em colaboração com o professor Nicolás. Ele trabalha já com Alzheimer há muito tempo.
E aí surgiu a ideia da gente correlacionar, usar a reologia interfacial para entender, né, tentar entender melhor como é que é o comportamento, digamos, da membrana. Só para esclarecer, a reologia interfacial é o que analisa o que está entre dois materiais. No caso do estudo do Alzheimer, é a membrana celular que separa o interior e o exterior do neurônio. A ideia, né, é justamente a gente avaliar essa membrana com a proteína lá causadora, que em princípio seria a maior causadora aí do Alzheimer. Então a gente avalia a reologia interfacial sem essa proteína, com a proteína, e depois a ideia é a gente testar com alguns compostos que o Nicolás está desenvolvendo, né, para ver o que esses compostos fariam na interface aí entre a membrana do cérebro. O objetivo do projeto é utilizar o laboratório de reologia para fazer simulações de como os potenciais compostos de cura criados pela equipe do Nicolás agiriam no cérebro humano se fossem implementados. Mas esse trabalho é apenas mais um que está em andamento. Pesquisadores de todo o mundo estão buscando formas diferentes de combater o Alzheimer. A professora do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, Norma Salgado, está indo por outra direção. Uma oficina, a gente chama de Neuroacademia da Memória, aqui na PUC, ela faz com que esse idoso, né, faça exercícios para linguagem, memória, atenção, né, situações do dia a dia, trabalhando ali a memória executiva dele. Então, cada vez mais você vai vendo uma melhora no dia a dia dele, dito por ele mesmo. Norma iniciou o projeto em 1994. Desde então, as oficinas da psicóloga vêm ajudando idosos na prevenção do Alzheimer ou nos estágios iniciais da doença. Com o apoio do Departamento de Psicologia e a contribuição dos alunos do curso, as aulas continuam acontecendo todas as quartas-feiras, das 5 às 7 da noite na PUC. Inscrições para as turmas do próximo semestre podem ser feitas no Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade. O fortalecimento do cérebro pode ser uma coisa simples de fazer no dia a dia. Quer um exemplo? Mudar a rotina. Não usar sempre a mesma calçada, não sentar na mesma cadeira no jantar, ou, uma alternativa um pouco mais desafiadora, escrever com a mão não dominante. O incentivo a atividades diferentes cria na pessoa a chamada reserva cognitiva, que nada mais é que um acúmulo de aprendizados, comportamentos e experiências que protege o cérebro em casos de lesões ou até do próprio envelhecimento. Alguns cientistas têm o palpite de que quanto maior a sua reserva cognitiva, menor é a chance de desenvolver demência, Parkinson, Alzheimer ou outras doenças cerebrais, conforme ressalta a professora Norma Salgado. Ela te ajuda a é como se você fosse alimentando seu cérebro cognitivamente, né? Então você faz leituras, você faz poesia, você faz várias atividades cognitivas que faz com que o seu cérebro ele guarde aquilo. Então, quando vem a senescência, que é o período em que você vai ficar mais velho, que você vai perder alguns neurônios. Quando vem esse período, ou até uma patologia como Alzheimer, você tendo essa reserva cognitiva, pode ser que você não vá desenvolver os sintomas dessa doença. A professora de neurologia da PUC-Rio, Maria Lúcia Pimentel, explicou que os cuidados devem começar desde cedo. É preciso manter um estilo de vida saudável no geral. Pesquisas apontam a relação entre doenças como obesidade, hipotireoidismo, diabetes e distúrbios cardiovasculares com a falta de reserva cognitiva de uma pessoa. Para que esse não seja mais um problema, é importante que a gente dê atenção para o nosso bem-estar. Maria Lúcia contou o que ela considera essencial para manter uma boa saúde cognitiva ao longo da vida. Tem 4 pilares que são fundamentais, tá? Exercício físico, alimentação, sono e socialização. O exercício físico é fundamental, isso está comprovado cientificamente, que diminuiu muito a incidência de Alzheimer, né? O risco de desenvolver a doença diminui com o exercício físico regular. Então, a gente tem que treinar, né? Exercício físico, né? O nosso corpo e exercício para o nosso cérebro, tá?
Comer peixe, salmão, sardinha, que são ricos em ômega 3, ajuda. Né? Todo mundo fala, palavras cruzadas? Palavras cruzadas. Né? Você está estimulando o seu cérebro. Caça-palavras? Caça-palavras. Quebra-cabeça? Quebra-cabeça. Né? Apesar de ser necessário dar destaque para esses pilares, o professor Nicolás reforça que eles não são uma garantia completa de prevenção. O Alzheimer é uma doença que pode afetar qualquer pessoa, até mesmo aquelas que seguiram à risca o passo a passo da professora Maria. Mas isso não é desculpa para não se preservar. A professora Norma Salgado fez um e-book gratuito de atividades lúdicas para pessoas maiores de 60 anos. A obra recebeu o nome de Livro de Exercício de Estimulação Cognitiva e foi uma tentativa da professora e de seus alunos de estruturar um material que não infantilizasse os estudantes. O livro é destinado para idosos, mas vale a pena para pessoas de todas as idades. Eles vão receber também em casa mais de 200 exercícios. Todo mundo pode baixar esse livro, ele é gratuito. E gratuito em português, inglês e em espanhol. Os outros e-books que eu vi que eram para adultos eram caros. E eu falei, não, eu tenho que fazer com os meus alunos de psicologia um e-book para que o aluno em casa, o adulto mais velho, que a gente chama, né, o idoso em si, ele pudesse buscar uma ajuda, né, e uma ajuda gratuita. Então, esse e-book a gente se preocupou muito em não infantilizar. Você está ouvindo PUC Ciência. A gente perguntou para a professora Mônica Nakash, do grupo de Reologia, como está o andamento do projeto dela em parceria com o professor Nicolás. A gente está no começo, né? A gente começou no ano passado a realizar alguns testes. Primeiro a gente começou analisando a reologia interfacial só de um modelo de membrana, né? Sozinho. A gente já adicionou o peptídeo A-beta, que seria o causador aí, principal da doença. E agora a ideia é a gente colocar nessa interface, né, alguns compostos diferentes e ver o que vai acontecer, né, basicamente. Nós aqui estamos torcendo que a equipe de pesquisadores da PUC seja bem sucedida nesse projeto. Esse episódio termina aqui. O PUC Ciência é uma produção do Comunicar, da Vice-Reitoria Comunitária. Eu sou Eduardo Gomes e fiz a reportagem e o roteiro desse episódio junto com a Eduarda Farias. A assistência de produção ficou a cargo do Thiago Cochrane, da Fabiana Miranda e da Beatriz Martins. A edição de som e mixagem são do Rodrigo Fidalgo. Nossos episódios também estão disponíveis nas plataformas digitais da Rádio PUC e TV PUC Rio. Para mais informações, confira nosso Instagram, @PUCUrgente. Até a próxima com mais ciência para você!